Olá, turma, tudo bem com vocês? Então, a gente viu o capítulo 1 do nosso livro didático, né? A gente viu um texto bem bacana do Desidério. Semana passada fiz um vídeo mais ou menos explicativo. E essa semana, então, a gente vai de encontro com o capítulo 9, né? Que seria a página 105 do livro didático de vocês. Como vocês podem ver aqui, eu abri essa página. Não sei se todos vão conseguir visualizar, porque muitas vezes distorce, né? Mas é a página 105 do livro didático de vocês. Vou disponibilizar no Classroom também, até mesmo porque tem gente que não tem o livro didático. Mas isso, tudo certo. Então, gente, como vocês sabem, e a professora já falou sobre isso, né? Dentro da filosofia, a gente tem algumas áreas, né? A gente tem a lógica, a gente tem, por exemplo, a ética, a gente tem, por exemplo, a política, né? E a gente também tem a teoria do conhecimento, tá? E a gente vai começar a visualizar um pouquinho mais a fundo, com novos conceitos, né? É um capítulo muito legal esse daqui, beleza? Então, a teoria do conhecimento, como vocês podem acompanhar no livro didático de vocês, nada mais é do que uma disciplina filosófica que vai investigar as condições do saber verdadeiro. Pronto. Saber, o conhecimento mesmo, sabe? E a gente vai fazer uma breve, né? A gente vai, como é que eu posso explicar? Vai visualizar como que se dá o conhecimento desde lá dos pré-socráticos, como a gente já viu um pouco sobre eles, né? E aí a gente vai vindo para outros filósofos mais contemporâneos. Como, por exemplo, né, a gente vai visualizar conhecimento, por exemplo, em Descartes, a gente vai visualizar em Locke, a gente vai visualizar em outros filósofos. Porém, todavia, a gente vai deixar essa parte mais de lado e a gente vai ainda ficar um pouco com os pré-socráticos, tá? Que é essa página que vocês conseguem visualizar aqui. Então, dada essa introdução, né, a gente vai continuar aqui, ó. Os filósofos da Antiguidade e da Idade Média se interessaram por questões relativas ao conhecimento, embora ainda não se tratasse propriamente de uma teoria como disciplina autônoma. Eles se interessaram, porém, não, a gente ainda não consegue visualizar se era uma teoria mesmo, né, uma disciplina autônoma. Basicamente isso. Mas por quê? Porque se deve ao fato de que, com exceção dos céticos, tá? Céticos, o ceticismo, que é uma corrente também, a gente pode dizer que basicamente é uma pessoa que duvida das coisas, uma pessoa que, né, como é que eu posso dizer, uma pessoa que não confia, né, uma pessoa mais descrente, assim, eu sou uma pessoa cética em relação a isso. Né? Alguns de vocês já devem ter escutado essa palavra. Vamos lá, então, com exceção desses céticos, aqueles filósofos eles não colocavam em dúvida a capacidade humana de conhecer, eles explicavam como conhecemos. Tá? Então, a crítica da capacidade de conhecer foi iniciada, então, no século 17, né, tema de análise dos próximos capítulos desta unidade. O que queremos deixar claro é que a filosofia reflete, com base nos problemas do seu tempo, por isso mesmo as concepções sobre o conhecimento e a verdade mudam e se refinam, tá? Então, literalmente, muda, né? Conhecemos, pois, começamos pelas indagações sobre o problema do conhecimento lá na Grécia Antiga. Então, a gente sabe que a filosofia tem como berço a Grécia Antiga, né? E aí começa, então, uma longa história ali, né? Depois dos mitos, a mitologia grega e tudo mais. Depois vai para os pré-socráticos, e aí a gente se depara com Sócrates, Platão, Aristóteles, e por aí vai, né? No caso, vem. A gente está visualizando a história da filosofia nesse caso, né? Então, enfim, desde os pré-socráticos, Platão e Aristóteles que a gente vai visualizar nesse capítulo, cujas teorias influenciaram profundamente o pensamento medieval e ainda hoje ressoam em nossa maneira de pensar. A gente vai visualizar também, por exemplo, filósofos como, por exemplo, Descartes, John Locke, Bacon, né? A gente vai visualizar alguns filósofos que vão trazer um pouco ali né, de como a gente adquire conhecimento, por exemplo, né? E aí a gente vai visualizar
um por um, né, bem explicadinho, assim, bem minucioso para a gente conseguir entender, ok? Então, a gente começa no tópico 2, a filosofia pré-socrática, então, né, a gente já sabe, gente, lembrem sempre, a filosofia, ela nasce na Grécia Antiga, tem ali um período, né, em que eles acreditavam nos mitos, a mitologia grega, nos deuses e, né, enfim, e depois teve um grupo de filósofos, né, bem resumidamente, que começaram a quê? A se questionar, né? Começaram a visualizar aquilo ali que eles estavam, né, enfim, vivendo e eles não queriam aquelas explicações mitológicas, né? Então, esse grupo de pessoas são chamados de pré-socráticos, né? Então, esses pré-socráticos foram os primeiros filósofos aí a se questionar sobre a origem de tudo e tudo mais. Então, se vocês visualizarem no caderno de vocês, essa introdução tem lá, beleza? E se alguém não achar, pode me perguntar que eu já indico a página do livro e tudo mais que tá essa introdução. Mas vocês sabem que vocês têm, né? Porque geralmente é assim que eu começo as aulas, ainda mais no primeiro ano, que é o assunto de vocês, certo? Então, assim, vamos voltar para o tópico 2. O período pré-socrático, então, atravessou todo o século VI, né, antes de Cristo, quando filósofos oriundos da colônia grega, como, né, a Jônia, atual Turquia e Magna da Grécia, sul da Itália e Sicília, iniciaram o processo de desligamento entre filosofia e pensamento mítico, né? Então, vocês conseguem perceber, né, a passagem do pensamento mítico para o pensamento filosófico. No capítulo 2, as origens da filosofia, é explicado como se passagem do mito para a filosofia e como pensaram vários filósofos, né, pré-socráticos. Para eles, a princípio, olha só, gente, estamos basicamente retomando a nossa aula aqui, tá? Não tem muita novidade, a gente já vai visualizar qual é a novidade. Então, a gente visualizou a passagem, né, do mito para a filosofia, né, essa ruptura. E nesse capítulo 2, as origens da filosofia, então a gente conseguiu ver, né, a passagem do mito para a filosofia e como pensaram vários filósofos pré-socráticos. Eu passei alguns, né, por exemplo, Tales, Heráclito e, né, Pitágoras, muito importante também. Alguns desses a gente conseguiu visualizar ainda nas aulas presenciais. Então, para eles, o princípio, né, que é arqué em grego, a mesma coisa que princípio, né, o elemento, não se encontra na ordem do tempo mítico, mas requer um princípio teórico, fundamento de todas as coisas, ou seja, aquilo ali vai gerar tudo que a gente vive, né, que a gente vivencia, que a gente vê. A seguir, retomaremos as principais ideias de dois daqueles filósofos, né, então Heráclito e Parmênides. Heráclito e Parmênides são dois filósofos importantes, tá? Até mesmo porque Heráclito e Parmênides, eles vão dar um pouco, como é que eu posso explicar, a base da filosofia que vem pós-Sócrates, né? Inclusive ali no mito da caverna, que a gente vai visualizar um pouco mais para frente também. Enfim, esses dois filósofos são muito importantes, tá? A gente retomou aqui um pouquinho sobre a nossa, enfim, primeira, segunda aula ali, que eu passei um pouco sobre os pré-socráticos, né? E aí a gente começa a visualizar o Heráclito com o devir, né? Então, a gente visualizou lá que, enfim, ele nasceu em Éfeso, né, na Jônia, e como seus contemporâneos procurou compreender a multiplicidade do real. Ao contrário deles, porém, não rejeitou as contradições e quis apreender a realidade na sua mudança, no seu devir. Lembrando, gente, para Heráclito a gente vive em uma eterna mudança, né? Então a gente não entra, por exemplo, né, um exemplo muito assim, geralzão, a gente não entra no rio duas vezes. A primeira vez eu sou uma pessoa, a segunda eu sou outra, né? A segunda vez. E as águas também vão ser outras, porque a gente está em eterna mudança, certo? Então, todas as coisas elas mudam sem cessar, né? Então, o que temos diante de nós em dado, acompanha ali, gente, dado momento é diferente do que foi há pouco, do que será depois, né? Então, essa famosa frase que a gente costuma falar, né? Que a gente costuma dar. Nunca nos banhamos duas vezes no mesmo rio,
pois, na segunda vez, não somos os mesmos e também as águas correntes são outras, certo? É uma frase muito famosa essa aqui. Então, para Heráclito, o ser é um múltiplo, não apenas no sentido de que há uma multiplicidade de coisas, mas por estar constituído de oposições internas. O que mantém o fluxo do movimento não é o simples aparecer de novos seres, mas a luta dos contrários, pois a guerra é pai de todos, rei de todos. É da luta que nasce a harmonia, como síntese dos contrários. O dinamismo de todas as coisas pode ser representado pela metáfora do fogo, expressão visível na estabilidade, símbolo da eterna agitação do devir. O fogo eterno e vivo, que ora se acende, ora se apaga. Gente, basicamente, o que a gente tem que pegar daqui é isso, que o Heráclito, para ele, tudo muda, né? Que a gente pode visualizar aqui que o ser é múltiplo, né? Que não apenas no sentido de que há uma multiplicidade de coisas, não isso, mas porque ele está constituindo de oposições internas, né? A gente consegue visualizar vários exemplos, né? O quente, o frio, é, deixa eu ver, o calor, não, o calor, o quente e o frio seria um bom exemplo, né? Então, são dois opostos, basicamente. O ódio, o amor também, enfim, a gente está nessas oposições internas. E aí é da luta dessas oposições, basicamente, que nasce a harmonia, né? Ou seja, como uma síntese desses contrários, né? Então, o oposto, vamos colocar o frio e o quente, ele vai nascer então aí uma harmonia, né? Basicamente isso, tá? Então a gente consegue visualizar o que aqui? O conhecimento verdadeiro, saber verdadeiro, né? Em Parmênides, o ser é imóvel, né? Parmênides, eu já também falei um pouquinho sobre ele, diferentemente lá do Heráclito, Parmênides ele vai dizer, não é isso, nada muda, né? Então, ele viveu em Eleia, cidade sul da Magna Grécia. Sua teoria, também chamada eleática, influenciou de modo decisivo o pensamento ocidental. Criticou a filosofia heraclitiana, olha só, ao contrapor a imobilidade do ser ao tudo flui, né? Proposto por Heráclito. Então, em Heráclito lá era uma mudança e tudo mais, tudo flui, enfim. Já para Heráclito isso é um absurdo, né? Impensável afirmar que uma coisa pode ser e não pode ser ao mesmo tempo, né? Então, com base no princípio estabelecido, Parmênides conclui que o ser é único, imutável, infinito e imóvel. Entretanto, porque não há como negar a existência do movimento no mundo, dado que as coisas nascem e morrem, mudam de lugar e se expõem à infinita multiplicidade. Isso a gente não pode negar, né? A gente acontece essas mudanças. Então, o filósofo ele vai explicar que o movimento existe apenas no mundo sensível. Portanto, as percepções pelos sentidos é ilusória e fundamentada na opinião. Apenas o mundo inteligível é verdadeiro. Então, assim, gente, ó, vamos retomar um pouquinho. Ele vai explicar que o mundo, né, no caso, não, vamos mudar essa frase. Ele vai explicar que esse movimento que a gente visualiza, esse movimento que o Heráclito está falando que existe, na verdade, verdadeiramente, é que para o Parmênides, ele vai existir apenas no mundo sensível. O mundo sensível, gente, é aquele mundo que é captado pelos nossos sentidos, realmente, né? O tato, o paladar, né? A visão, a audição. Então, a mudança vai acontecer apenas no mundo sensível, né? A partir desses 5 sentidos, basicamente. Então, a percepção pelos sentidos, ela é ilusória, né? É fundamentada na opinião. Por quê, né? Vamos imaginar que eu visualize alguma coisa e eu diga que aquela coisa lá para mim é, sei lá, um cachorro, né? Aí a minha amiga, ela visualiza a mesma coisa, ela diz, não, para, aquilo ali não é um cachorro, aquilo ali é, vamos colocar uma cadeira, né? Então, para ela é uma coisa, para mim é outra. É um exemplo, tá, gente? Então, por isso que ele tá dizendo aqui, ó, que as nossas percepções pelo sentido, ela é ilusória, né? É fundamentada na opinião.
Então, para minha amiga foi uma coisa, viu outro, né, sei lá, qualquer outra coisa, uma cadeira. E eu vi uma outra coisa, que é um cachorro, né? Se a gente chegar perto, pode não ser nenhum e nem outro, né? Basicamente isso. Ele está dizendo que os nossos sentidos eles nos enganam nesse sentido, né? Ela pode ser ilusória. E apenas no mundo inteligível que a gente consegue saber, ver, visualizar o que é verdadeiro. O mundo inteligível, gente, é basicamente a nossa razão, né? Aquilo que é captado pela nossa razão. Então, uma das consequências da teoria de Parmênides é a identidade entre o ser e o pensar. Ao pensarmos, pensamos algo que é, e não conseguimos pensar algo que não é, né? Então a gente pensa, por exemplo, em um cachorro. A gente não consegue pensar, por exemplo, em algo não cachorro, né? A gente pode pensar, por exemplo, em um gato, em um tigre, em um leão e tudo mais, mas a gente não consegue pensar em um não cachorro, né? Basicamente isso. É uma teoria um pouquinho difícil, assim. Só que o que a gente tem que pegar dos dois, gente, é isso. Heráclito, tudo muda, né? É o devir, as coisas fluem, uma mudança, enfim, né? E o Parmênides já é totalmente ao contrário, né? O ser ele é imóvel, né? Não tem essa coisa de mudança, né? Ele vai prender muito aqui nessa questão de que enfim, é absurdo, né? É impensável, enfim, visualizar essa teoria heraclitiana, né? Ou seja, de Heráclito. E aí ele vai dizer que existe sim essa mudança que o Heráclito está falando, apenas, né, no mundo sensível, né? E aí ele vai distinguir esse mundo sensível, né, que é pelos nossos sentidos e tudo mais, desse mundo inteligível. A gente vai visualizar mais essa parte para frente, tá, gente? Mas basicamente é isso, né? A aula foi essa, né? A gente começou com a teoria do conhecimento, como que acontece o conhecimento verdadeiro, né? O saber verdadeiro, em dois filósofos aqui. Conseguimos pegar, né? Por exemplo, conceitos que a gente já visualizou, mito, arqué, enfim, né? E a gente conseguiu visualizar aqui dois primeiros pré-socráticos já dentro da teoria do conhecimento. A gente vai visualizar outros, né? A partir de semana que vem, a gente vai visualizar, por exemplo, enfim, uma corrente, que a gente poderia chamar uma corrente filosófica, né, um dado momento, a gente poderia dizer até que foram filósofos, entre aspas, importantes aqui, que seriam os sofistas, né? Então a gente vai visualizar a partir de semana que vem. Beleza, galera? Se precisar de alguma ajuda, a professora tá aqui. A atividade eu vou deixar no Classroom por escrito. E é isso. Se precisar de alguma dúvida, né? Se tiver alguma dúvida, é só chamar a professora.